Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus, pelo dia concedido, obrigado pelos livramentos ocultos, obrigado por nos trazer, Senhor Deus, a tua casa, obrigado por estar diante de ti mais uma vez, para ouvir a tua santa palavra. Fala conosco, Pai, fala não só aquilo que nós queremos ouvir, para a satisfação pessoal do nosso reino, mas fala, Senhor, aquilo que nós necessitamos ouvir, para crescimento, para edificação espiritual da nossa vida, Senhor, na tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus. Te louvo e te agradeço por estar aqui. E te peço, Deus, que Deus Espírito Santo tenha a liberdade de ministrar na nossa mente e no nosso coração nesta noite, de forma que venhamos sair daqui renovados, transformados, avivados, alegres, felizes, para continuar essa jornada, Senhor, segurando nas tuas mãos, Senhor, esperando o dia da volta do teu Filho amado Jesus Cristo, esperando também, Senhor Deus, enquanto Ele vem o cumprimento das tuas promessas nas nossas vidas, realizações pessoais, futuros prósperos, vida santificada, próspera, para a glória do teu nome. Fala conosco, Senhor, no nome precioso de Jesus, queremos te ouvir. Amém? Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado, que bom que você ouviu a voz de Deus. Que bom que você está aqui. Amém. O melhor lugar, irmãos, para estar é na presença de Deus. O melhor lugar, irmãos, para estar é ouvindo a voz de Deus, obedecendo e seguindo. Essa noite, o texto que foi lido no livro de Romanos, no capítulo 12, Paulo está ali exortando os irmãos a uma vida de misericórdias. E ele diz: rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo está pedindo que aquelas pessoas sejam verdadeiros, sejam cristãos que entrega e que dá o seu melhor para Deus. Essa é a quinta parte dessa carta, que pode ser intitulada como comportamento do povo de Deus. E aqui Paulo considera as bases para a conduta cristã, uma vida consagrada. O apóstolo Paulo, ele refere sobre a conduta cristã e a vida em comum no corpo de Cristo. E no versículo que nós lemos, irmãos, ele vai nos dizer assim: olha, não se amole ao padrão do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aleluia. Paulo, nessa carta, está anunciando a doutrina básica. A doutrina básica que ele fala que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Amém.
Esse é o poder do Evangelho de Jesus. Paulo mostra, irmãos, que tanto judeus como gentios precisam de salvação, pois todos pecaram, estavam todos afastados desta graça salvadora de Deus. Paulo mostra como os cristãos devem tratar uns aos outros e quais são os seus deveres com as autoridades. E neste capítulo 12, irmãos, a partir desse primeiro versículo, ele nos ensina a nos apresentarmos diante de Deus com o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, porque esse é o nosso culto. Amém? Amém. Quando você sai de casa, quando você vem à igreja, você está oferecendo a Deus esse culto, esse sacrifício vivo, o seu corpo. E como nós, irmãos, temos visto as pessoas que não entenderem, irmão, exatamente isso que Deus está falando, e muitas vezes não vêm para a igreja porque estão cansados. Eles não fazem esse sacrifício de corpo, sacrifício vivo, do qual é esse que Deus quer de nós. Quando nós dizemos que estamos doentes, Deus que vê e sabe, Ele compreende. Mas quando nós dizemos que não vimos à igreja porque estamos cansados, isso desagrada a Deus. Porque Deus que está aqui é o Deus que cura as enfermidades, porque Ele é médico dos médicos, e é o Deus que renova as suas forças. Amém? Amém. Muitas vezes, irmãos, vocês estão cansados, é verdade, por causa do trabalho, mas quando você sai e tira esse tempo para estar na presença de Deus, Deus é o Deus que renova as suas forças. Aleluia. O Senhor Deus, irmãos, Ele nos fez sacerdote pelo seu sangue. Nele nós temos privilégios e responsabilidades. Amém, igreja? Amém. Olha o que ele diz que nós somos. Escrevendo a primeira carta a Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, vai dizer: vós, porém, ele está falando para aquele povo, ele está falando para o povo de Deus aqui: vós, porém, sois raças eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Nós somos privilegiados, irmãos, por Deus, porque Ele nos tem como uma raça eleita, como uma nação santa, como um povo que é propriedade dele. Amém? Amém. Você não tem dono, não é outra pessoa, não é Deus que é seu dono. Você é povo de Deus. Você foi escolhido por Ele. Ele vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Amém. E aqui, irmão, o que me chama a atenção é porque a palavra vós, porém, ela mostra o contraste do cristão em relação ao mundo. Deus está dizendo é que antes você era do mundo. Antes você não tinha dono. Antes você vivia uma vida por viver.
alcançado, não tinha ainda sido alcançado por esta graça infinita de Deus. Mas agora, não. Agora nós somos povo dele. Nós somos filhos e filhas dele. Nós somos servos e servas dele. Nós hoje, irmãos, temos grandes privilégios diante de Deus. Amém? Amém. E é sobre isso, irmão. É sobre esse privilégio de hoje sermos novas criaturas. Eu gostaria de refletir com você nessa noite. O texto que nós lemos vai dizer assim: e não vos conformeis com este século ou com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. O que é que nós aprendemos aqui? Qual é a lição, irmão, que nós aprendemos? Aprendemos em primeiro lugar que nós cristãos não podemos nos conformar com as coisas desse mundo. Amém? Amém. Mas como assim, pastor? Nós estamos nesse mundo, então não vamos nos acostumar com essas coisas. Não podemos ser, ou melhor, não podemos ver, irmãos, ou viver de acordo com o sistema mundano, com aquilo que ele nos propõe ou nos impõe. Nós podemos ver aqui Paulo fazendo um esforço profundo para nos explicar e para nos explicar que para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos romper com o pecado e nos manter centrados na pessoa de Cristo. Porque o pecado é exatamente aquilo que nos separa de Cristo. São exatamente as coisas que o inimigo quer nos tirar o foco para que venhamos nos distanciar das coisas de Deus. Ele começa com um alerta dizendo: não vos conformeis. Amém? Amém. Não vos conformeis. Isso significa um grande alerta. Significa não se deixar levar pela ideologia, ou uma ideologia qualquer. Isso é não se deixar levar por vã filosofia, não se acomodar à situação que esse sistema mundano quer nos impor. Aqui Paulo nos alerta para resistir aos dias maus, resistir às tentações, às investidas, à inversão de valores, aquilo que o mundo oferece como está tudo bom quando a gente vê que não está tudo certo quando a gente vê que não está. A gente precisa, irmãos, ter o nosso alvo que é Cristo. Precisamos resistir aos dias maus e nos mantermos fiéis e esperar no cumprimento das promessas que Deus tem para cada um de nós. Amém? Amém. Isso quer dizer, o mundo te oferece muitas coisas, mas na maioria delas, irmãos, você vai ter que pagar um preço mais na frente. Por isso, o crente precisa esperar no tempo de Deus. Precisamos ser luz
Jesus disse que ele era a luz do mundo. E é necessário que essa luz resplandeça no meio das trevas, mostrando através das nossas atitudes e das nossas condutas, porque nós precisamos refletir a imagem de Cristo na luz. Amém? Que as pessoas passem, vejam, olhem e digam: ali está o homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. Pessoas que refletem a imagem de Cristo. Precisamos ser, irmão, uma ponte entre Deus, Jesus e aqueles que vivem lá no mundo. Aqueles que tinham essa certeza de que nós somos o povo de Deus, libertos, curados, transformados. E a segunda lição, irmãos, é que precisamos ser agente de transformação na vida das pessoas. Amém? Amém. Hoje nós tivemos um momento no local onde se faz os nossos concílios. Eu não sei exatamente quantas mulheres, mas ali estava uma quantidade muito grande de mulheres que saíram das suas casas para fazer o concílio feminino. E ali estava mais uma outra quantidade maior ainda, de pessoas que saíram para estar trabalhando em prol da salvação daquelas mulheres. Inclusive a nossa ministra, a comissionada Isonete, não está hoje, porque ela estava lá durante esse final de semana trabalhando no concílio feminino. E é isso, irmãos, que nós aprendemos com esse texto, que nós precisamos ser agente de transformação da vida das pessoas, através deste concílio, que é o ministério evangelístico da nossa igreja. Nós alcançamos milhares de vidas de pessoas que foram transformadas pelo poder dessa palavra. Amém? Amém. Ainda, irmão, nesse verso 2 que nós lemos, nós vamos ver a palavra: mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Isso quer dizer, irmãos, ou o que quer dizer específico? Aqui tem o sentido de uma metamorfose. Como é aquele processo da transformação? Não sei se você já percebeu, de uma lagarta que se transforma numa borboleta. É disso que Deus está falando. Transformação. É uma mudança radical na vida do ser humano. É uma mudança radical, meu irmão, na maneira de quê? De pensar, de agir, de viver. Mas eu quero dizer para você, essa transformação, ela só vai acontecer se houver verdadeiramente essa renovação de mente. Amém? Amém. Somente com a mente renovada, irmão, você pode ser transformado. Paulo escreve exatamente na sua segunda carta ao Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, dizendo: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Amém? Amém. Vou repetir para você. Se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Aleluia.
é algo com que é fazer com que algo fique novo como antes. Renovação é você tentar fazer que algo fique novo como antes. Mas renovação de mente é diferente. Renovação de mente é algo que só Deus pode fazer. Amém? Amém. Renovação de mente, irmão, é uma verdadeira conversão. Sua transformação de mente faz com que você também mude de atitude, mude o pensamento. É algo, irmãos, que só através da sua aproximação com Deus, é algo que só quando você deixa o Espírito Santo de Deus habitar, aí Ele vai fazendo essas mudanças, você vai orando mais, estudando mais a palavra, e a sua mente vai sendo renovada. Amém? Amém. E você consegue entender como é bom e agradável a perfeita vontade de Deus. Aleluia. Em terceiro lugar, irmãos, o que aprendemos aqui também é que nós precisamos provar exatamente naquilo que eu acabei de falar. Experimentar, provar e experimentar essa boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. É como alimento, irmão, do qual você precisa sentir esse desejo. Algo bom que alguém já se alimentou e que fala o tempo todo, e você precisa sim experimentar essa boa vontade, essa boa e agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Aleluia. Agora, somente com a mente renovada, ou até mesmo se renovando, mas é fundamental que agora você passe a explorar, no sentido de conhecer esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como assim, pastor? Obedecendo a Deus. Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, para entender mais. Pois o coração do homem, ele é enganoso. Muitas vezes, irmãos, a gente conhece muitos irmãos que ainda estão presos ao modelo de conduta do sistema mundano. Ainda estão curtindo as coisas do mundo, ainda estão presos àquelas coisas. Sendo assim, irmãos, ainda não está preparado para conhecer, para experimentar. E Deus, Ele convida hoje para que você experimente. É dessa forma que Ele nos quer. Somente com a nossa mente renovada você vai entender. Porque a vontade de Deus, ela está exatamente conectada à sua palavra, a palavra de Deus. Amém? Amém. Somente com a mente renovada você vai entender. Porque a vontade de Deus está conectada com a sua palavra. Aleluia. Com os seus mandamentos. Aleluia. Com aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Em Efésios capítulo 1 e no versículo 4 vai dizer assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos
irrepreensível perante Ele em amor. Deus, Ele escolheu você. É verdade, Deus tem sempre um plano para nossas vidas. Olha, irmão, nós precisamos sair daqui hoje cheio dessa verdade que libera. Aprendemos hoje que a perfeita vontade de Deus é que sejamos o quê? Em primeiro lugar, obedientes a Ele, amém? Amém. Em segundo lugar, irmãos, que sejamos fiéis a Ele, que sejamos firmes nesse propósito de seguir a Ele, reconhecendo que Ele é o único e verdadeiro Deus, capaz de transformar a nossa mente, capaz de transformar as nossas vidas, capaz de libertar e capaz de salvar e capaz de levar para os céus. Amém? Amém. Deus é o Deus, é o Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. Saímos aqui nessa noite aprendendo que a perfeita vontade de Deus, e já está dizendo que ela é perfeita, porque Deus é santo, porque Ele é perfeito, Ele não tem defeito algum. Essa palavra, essa vontade, ela é perfeita porque ela é completa. Não falta nada. E não falta nada porque ela é santa. Amém? Por isso, querido, vamos sair daqui nessa noite, alimentados com essa palavra, aprendendo que agradável a Deus é tudo aquilo que certamente vai agradar o coração de Deus. O salmista Davi entendeu isso. Está escrito lá, Salmo 37, que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará ou realizará o desejo do teu coração. Amém? Então, que nessa noite possamos sair daqui confiando plenamente que Deus pode transformar vidas, e essa transformação vem a partir da transformação da nossa mente. E só assim nós vamos poder entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês que ouviu essa mensagem, e que possa, em nome de Jesus, fechar os olhos e orar mais uma vez, dizendo: Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por me fazer entender a tua vontade. Ensina-me e ajuda-me a fazê-la sempre. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Que Deus abençoe.